Eu sou a Cris e este é o meu canal Leca Lerner. Aprender gostoso, aprender de forma gostosa, aprender alemão, aprender algumas receitas, aprender um pouco sobre lugares da Europa e tudo mais que a gente quiser aprender de forma divertida e com muita alegria. Esse é o meu lema. Se for para aprender, tem que ser de forma leve e divertida. E essa semana o Leca Lerner vai atender a pedidos. Nós já temos um pedido, aliás, de duas pessoas, coincidentemente, uma história muito legal. Semana passada eu me encontrei com algumas alunas em Munique e a queridona Michelle falou: Cris, você não sabe fazer Käsekuchen, bolo de queijo? Que é delicioso, que é igual aquele nosso bolo de ricota no Brasil, parecidinho assim, com alguns detalhes alemães na história. E também, depois que eu já tinha feito as compras, porque eu pensei, vou atender a Michelle, claro, né, natürlich. Eu já tinha feito as compras no sábado e a Anália me mandou uma mensagem agradecendo pela receita do Spätzle e dizendo que o filho dela estava no Brasil com vontade de comer Käsekuchen. Então, hoje, essa receita vai especialmente também para você, Domênica. Beijinho para você, espero que fique uma delícia esse Käsekuchen, esse pão de queijo que a sua mãe vai preparar com a minha receita. Leca, leca, leca! As receitas do Leca Lerner estão se transformando em um livrinho didático para aprender alemão. Um livrinho divertido, leve, mas que também trará alguns conteúdos de gramática, de vocabulário, não apenas receitas para você cozinhar. Ok? Então, se você quiser ter a sua receita no livrinho, que nós lançaremos aí brevemente, você pode mandar pedidos também. Mas detalhe, precisa ser comida alemã. Claro, Leca Lerner, ensinamos aqui receitas alemãs. O Käsekuchen, que a gente conhece também por Quarkkuchen, muita gente conhece também porque é uma variação do cheesecake. Ele pode ter diferentes receitas, como todas as comidas, claro. Eu vou usar uma receita clássica de umas, de vovós alemãs, onde eu uso o Magerquark, que é a coalhada de baixo teor de gordura. A pedidos também, eu vou sempre dar uma dica aqui do que usar no Brasil. Quem assistir a receita no Brasil pode ir lá e buscar então o substituto, né? A gente chama aqui de Magerquark. No Brasil vai ser aquela coalhada de baixo, aquela nata de baixo teor de gordura, ok? Die Zutaten, os ingredientes são muito simples. Só temos que ter alguns pequenos cuidados para esse bolo ficar realmente gostoso, ficar com aquele diferencial, não ser muito duro, mas também não, né, desmontar na hora de servir. Então são alguns pequenos detalhes que a gente vai observar para chegar num Käsekuchen super lecker. Nós vamos começar fazendo o nosso Mürbeteigboden, a nossa base para o Käsekuchen, onde depois vamos colocar o recheio, o Füllung, mais tarde. Para isso vamos precisar de 200 gramas de farinha, 200 gramas Mehl, 100 gramas de açúcar, 100 gramas Zucker, uma colher de chá de fermento em pó, ein Teelöffel Backpulver, um pacotinho de açúcar de baunilha, eine Packung Vanillezucker, que nós no Brasil vamos substituir por algumas gotinhas de essência de baunilha, e vamos colocar também 75 gramas de manteiga, 75 gramas Butter. Eu vou amassar bem essa mistura. Vou ali buscando misturar bem os ingredientes, vou sentindo com a minha mão, opcional, você também pode fazer com a batedeira, mas ali com a mão eu vou sentindo a consistência
Muitas pessoas preferem fazer tanto o Boden quanto depois o recheio do bolo, o Füllung, com uma batedeira, uma Küchenmaschine. Eu prefiro aquela sensação do mão na massa. Eu gosto de mexer com as próprias mãos para sentir o ponto melhor. Mas isso é opcional, cada um faz da forma que acha melhor. Agora que eu cheguei nesse ponto onde eu consegui misturar bem os ingredientes, eu vou adicionar um ovo, e vou mexer mais e mais, sentindo essa massa até chegar no ponto em que ela vai virar realmente uma base perfeita para o meu Käsekuchen. Eu vou preparar o Boden, a base do meu bolo, antes de fazer o recheio, o Füllung. Eu já separei a massa em duas partes, 3/4 eu vou usar para fazer o fundo e 1/4 mais ou menos para fazer o contorno do bolo. Eu vou usar uma Backform, uma forma de 26 centímetros, 26 cm. Vou primeiro forrá-la com Backpapier para, claro, não grudar esse bolo na minha forma. Vou cortar aqui os cantinhos só para ficar mais bonitinho, mas não é necessário, claro. E vou também untar essa minha forma, passar bastante butter aqui no contorno dela, manteiga, para que eu não corra risco nenhum do meu bolo desmontar grudando ali na forma. E é muito simples, eu vou pegando um pouquinho da massa e vou colocando-a na forma, abrindo devagar. Parece que vai ser difícil, mas não é, acreditem. Se você alcançou o ponto certinho da massa, ela vai ficando bem certinha ali embaixo. Você vai fazendo uma base boa, um Boden, né, no fundo da forma. E depois você vai pegando esse restinho que você deixou e amassando nos cantinhos. Vamos dizer assim, na altura de um dedão, talvez uns 2-3 centímetros, para que você possa ter o contorno do seu bolo bem bonito na hora de servir. Agora nós vamos fazer o Füllung, o recheio do nosso Käsekuchen. Nós vamos precisar, wir brauchen 1 Kilo Magerquark, que seria a nossa coalhada com um baixo teor de gordura. Depois eu vou colocar halb Liter Milch, meio litro de leite. Na sequência eu também vou colocar 150 ml Öl, 150 ml de óleo. Você pode usar um óleo que você tem em casa, eu usei o óleo de girassol. Na sequência eu vou colocar 2 Eier, 2 ovos. Vou mexendo, como eu já falei antes, eu gosto de mexer tudo com a mão, lentamente. Se você perceber que seria melhor usar um Schneebesen, como eu percebi, pode usar o Schneebesen também, pode também usar a batedeira, cada um conforme trabalha melhor, claro. Depois, na sequência, vamos colocar também Zitronensaft, o suco de limão. Eu coloquei 3 colheres de chá. Coloquei também eine Packung Vanillezucker, o pacotinho de açúcar de baunilha, que a gente no Brasil pode substituir pela essência de baunilha ou às vezes até pela própria baunilha, natural, quem gosta de usá-la. Depois vamos colocar também 160 Gramm Zucker, que é mais ou menos uma xícara de açúcar. E no fim eu coloquei também um pacotinho, eine Packung, de Vanille Pudding Pulver, de pudim de baunilha, que dá um gosto especial aqui no nosso recheio do Käsekuchen. Misturamos isso um pouquinho mais, ou com colher, ou com a batedeira, como for melhor, e chegamos no ponto ideal do nosso Füllung, nosso recheio. Por fim, vamos colocar o nosso recheio, nosso Füllung, em nossa forma, que já está com o Boden, bem bonitinho, e vamos levar para assar no ofen, no nosso forno, já pré-aquecido, vorgeheizt, em 170 graus, ok? Vamos deixar ali por cerca de 50 a 60 minutos. Claro, vamos dando uma olhadinha se o nosso kuchen não está ficando muito marronzinho,
mas geralmente 50 a 60 minutos ele vai começando a chegar no ponto certo. Não muito aquecido, o ideal seria ali 170 graus. E chegou o grande momento, vamos tirar o Käsekuchen do ofen, do nosso forno, e ver se deu certo, né, gente? Olha só, eu já estou usando outra roupa porque eu segui uma dica que eu vi na internet de desligar o forno e deixar o bolo esfriar dentro do forno, para não correr o risco dele de repente desmanchar algumas partes no choque de temperatura. Então eu fiz isso, fui almoçar, fui convidada para almoçar, almocei, e quando eu voltei eu retirei esse bolo e olha, gente, olha só como esse bolo está. Nem eu acredito que ficou essa consistência tão perfeita, bem macio, mas nem um pouco seco, nem um pouquinho seco, mas também não tão macio ao ponto de desmanchar, que é um risco que a gente pode correr, né? Dependendo do ponto ali do bolo. Então deu tudo certo, esse Käsekuchen ficou maravilhoso, wunderbar. E eu espero que vocês possam seguir essas dicas e conseguir alcançar esse ponto maravilhoso. Olha só isso, gente. Leca, leca, leca. Se você está curtindo o meu canal, se você curtiu o Käsekuchen e as outras receitas, indica para os amigos, para aquelas pessoas que querem aprender alemão, para aquelas pessoas que gostam de cozinhar. Me apoie nessa causa do Vamos Aprender com Muita Alegria, Leca Lernen, para que todos possam entender que aprender é uma aventura deliciosa, que não precisa ser carregada de ai que medo que eu tenho de alemão, ai meu Deus, alemão, não. Alemão pode ser muito gostoso, acreditem em mim. Leca Lernen.